É interessante que nós, quando subimos neste altar, né, pastor? A gente nem sempre traz a mensagem que nós gostaríamos. Eu preparei uma mensagem porque eu tinha certeza quando o pastor disse: minha filha, domingo você pode pregar nos 2 cultos? E eu disse: sim, pastor. Eu tinha certeza que eu já estava com a palavra, né? Eu digo: é essa. Passei 2 dias nesta palavra. Quando foi na calada da noite, não é essa. Aí fui para os pés do Senhor, é essa aqui. Aí eu falei: mas Senhor, parece que não tem muito a ver comigo esta palavra. Aí disse: não importa, é essa palavra que você vai falar. Queridos, eu estou aqui em obediência ao meu Deus. E vamos lá. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Façamos a leitura. Glória a Deus. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nela andássemos. Glória a Deus pela palavra. Queridos, com base nessa leitura, nesses versículos do capítulo 2, o apóstolo Paulo, queridos, ele escreve esta carta quando estava preso na cidade de Roma, por volta do ano 62 da era de Cristo. Éfeso tinha na época 300.000 habitantes e com uma das igrejas mais influentes do primeiro século. Nesta cidade, Paulo passou 3 anos pregando o evangelho e experimentou um verdadeiro reavivamento espiritual. Uma cidade que hospedava uma das 7 maravilhas da época, que era o templo da deusa Diana, chamada Diana dos Efésios. Uma cidade também fortemente cercada pelo ocultismo e pela feitiçaria. Mas essa cidade foi tão impactada com o evangelho que desbancou com toda a idolatria, e Paulo escreve essa frase que tem como ênfase fundamental como Deus colocou o seu coração na igreja. E é interessante que no capítulo 1, Paulo ele trata do plano eterno de Deus em relação à sua igreja, revelando para nós que a salvação é uma obra de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aqui descarta qualquer nível de crença que muitos dizem, o Espírito Santo é apenas um vento. Não é. A Trindade de Deus está envolvida na criação do homem, da igreja, e louvado seja o Senhor. E é interessante que no capítulo 1, no versículo 5, ele revela a obra de Deus Pai, e diz que ele fez para o louvor da sua glória.
No versículo 7, ele vai dizer também que é obra de Deus. E diz que é para o louvor da sua glória, Deus Pai e Deus Filho. Mas aqui entra o Espírito Santo no versículo 13 e 14. Ela é a garantia em nós pela pessoa do Espírito Santo. Deus executou, Jesus confirmou, digamos assim, e o Espírito Santo selou tudo isso para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E é por isso que a igreja hoje está de pé. É por isso que a igreja tem prevalecido nesta terra. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a palavra se cumpre em nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos escândalos têm acontecido, quantas mortes têm acontecido, mas a igreja está de pé. Porque aquele que resgatou a igreja, aquele que pagou o preço, ele é poderoso para manter de pé até o último dia nesta terra. Sim, porque eu creio que a igreja está sendo preparada para o encontro com o Senhor. Não é normal o que nós estamos vivendo, mas é um motivo de desafio para nós estarmos cada vez mais alicerçados na rocha. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala com muita propriedade, e eu quero compartilhar com vocês 4 verdades dentro destes versículos que acabamos de ler. Glória a Deus. De onde nós fomos tirados? Desses versículos aqui que lemos. E se você puder, estude o livro de Efésios, capítulo 2, nós fomos tirados de lá. Por quê, queridos? Porque o pecado, ele trabalha contra nós. O pecado trabalha contra nós. E as verdades que eu quero compartilhar com você são apenas 4 verdades nesta manhã. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. A primeira verdade, queridos, Efésios 2, versículo 1, a parte A. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado trabalha contra mim, contra você, desde o princípio. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morte significa separação de Deus. Estávamos separados, mas não para por aí. Tem uma outra verdade dentro desses versículos. Efésios 2, a parte A. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós estávamos mortos e éramos escravos, servíamos ao mundo, servíamos a carne, ao mundo e a Satanás. Queridos, e o que Paulo menciona aqui é que o homem desobediente, ele está sob o domínio maligno. Nós lidamos com 3 perigosos inimigos. E esses 3 perigosos inimigos chamam-se carne, mundo e Satanás. E é interessante que Paulo, ele fala aqui para os crentes, né, da igreja de Éfeso, da qual ele foi fundador. Ele diz, olha, não esqueçam de onde vocês foram tirados. Não esqueçam que vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Não esqueçam que existem 3 inimigos fortes na nossa vida. Carne, mundo e Satanás. Mas aqui ele se inclui no versículo 3, ele diz, entre os quais também todos nós, quer dizer, ele está se incluindo, todos nós andamos segundo as inclinações da carne. Eu estava analisando ontem ali na praça, estava um furdunço, meu pastor, e eu dormi acho que umas 2 horas. Dalcilene, né, mana?
era um barulho como se fosse dentro de casa, tremiam minhas panelas, as janelas. Digo, Jesus, eu preciso dormir. Gente, a bagaceira estava grande. Uma festa que não agrada a Deus. Mas um dia eu estava lá. Um dia eu gostei daquilo ali. E é muito comum hoje nós olharmos, é do diabo, né? Porque esse aqui, oh, que coisa terrível, né? Mas um dia nós estávamos lá. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos resgatou. Por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, não tinha nada para nós. Não existia nada que pudéssemos fazer para sermos salvos. Somente a morte de Jesus Cristo. Somente o ato de amor, que é o maior ato de amor expressado pelo nosso Deus, fez com que hoje nós estivéssemos aqui cultuando a Ele. Glória a Deus. Então, queridos, esses 3 graves inimigos, Efésios 2:3, nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E diz que aqui era uma atitude depravada. Nós fazíamos tudo isso aqui, era normal mentir, era normal trapacear, era normal ter inveja, era normal falar mal um do outro. Tudo era normal para nós. Nós estávamos sob o domínio maligno e a nossa carne prevalecia. Nós estávamos como uma coleira, fazendo tudo o que o diabo planejava. E achávamos certo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, ninguém me dá um prato de comida, então não se importe comigo. Eu sou dona do meu nariz. É assim que nós procedemos quando a carne, ela está dominando. E Paulo, ele fala, ele diz, olha, eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm. Se você olhar para o primeiro capítulo de Efésios, né, ele diz, olha, eu agradeço muito a Deus pela fé que vocês exercem em Cristo Jesus. Mas eu imagino que ao mesmo tempo ele diz assim, mas tenham cuidado, não esqueçam de onde vocês foram tirados. Cuidado, porque vocês ainda lidam com esses 3 inimigos. E para vencer esses 3 inimigos, eu preciso estar rendida aos pés do Senhor, reconhecendo que eu sou uma pecadora e que eu preciso da graça de Deus, eu preciso do perdão de Deus para continuar a minha caminhada de cabeça erguida, louvando e glorificando a Deus. Em meio às circunstâncias, eu sei, Pai, que as coisas não vão ser fáceis neste mundo, mas eu tenho um Deus que vai à minha frente. Ele quebra as cadeias. Ah, Jesus! Ele endireita caminhos tortuosos. Ele quebra portas de bronze. Ele despedaça as de ferro. Ele revela tesouros e riquezas que estão em oculto. E Ele nos chama pelo nosso nome. Ei, Alessandra, tu tens um dono. Tu tens um dono. Nós temos um dono, irmã Inalda. E o nosso dono é o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, aquele que começou uma boa obra e que é poderoso para completar. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. E as obras da carne, queridos, são manifestas, nas quais são adultério, prostituição, de acordo com Gálatas 5, do 19 a 21, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão reino dos céus. É a palavra. Muitas vezes nós somos tão propensos a julgar, né, aqueles pecados de adultério, aqueles pecados da bebedice, de quem fica caído na porta de bar, dando escândalo. Mas se nós olharmos para esta lista, nós vamos ver que tem coisas que aos nossos olhos, mesmo convertido, parecem tão pequenas, mas que estão aqui dentro.
E quem pratica essas coisas não herdarão reino dos céus. Queridos, cuidado com o que você assiste. Essas obras da carne estão impregnadas em telenovelas, programas humorísticos. Tenha cuidado com aquilo que você assiste. Eu ouvi um amigo meu falar certa vez, disse: Sandra, todas as vezes que eu vou assistir alguma coisa na televisão, a primeira coisa que eu faço é convidar Jesus. Jesus, assista comigo. Isso aqui pode? Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado, porque está impregnado das obras da carne. E nunca esqueça, o mundo, o sistema que governa este mundo é encabeçado por Satanás. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Então, queridos, 1 Coríntios 6:9, o 6, o 9 e o 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Versículo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, queridos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos e estávamos condenados. Éramos por natureza, de acordo com o versículo 3 do capítulo que lemos, éramos por natureza filhos da ira também como os demais. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. E quem está falando isso aqui foi alguém que conheceu de perto e que praticou maldades e que foi resgatado por Jesus e que se transformou num vaso de honra para a glória de Deus. E esse é o apóstolo Paulo. Então, queridos, essa é a condição do homem sem Cristo. Nós estávamos irremediavelmente perdidos. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, império das trevas. Era lá que a Sandra estava e ela foi resgatada. Era lá que você estava. Não podemos esquecer em nenhum momento o que Jesus fez por nós. Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, queridos, a boa notícia é que Deus trabalha por nós. Diga: Deus trabalha por mim, Deus trabalha pela minha família, Deus trabalha na minha vida. E de acordo, queridos, com o que a Bíblia nos diz, Deus trabalha por nós de várias formas, como nos consolando, guiando, ensinando, curando, libertando, dando força e coragem. Como foi que Deus trabalhou pelos israelitas quando Ele os tirou do Egito? Ele abriu caminho em pleno mar. Ele os guiou com nuvens, com coluna de fogo, e Ele deu alimento àquele povo. Deus, Ele trabalha por nós, ainda que não façamos nada, Ele trabalha em nosso favor. Porque nada é mérito nosso. Deus trabalha por nós, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele não te ama porque Ele vê em você virtude alguma. Ele não me ama porque Ele vê algo de bom em mim. Ele me ama exatamente porque não há nada de bom em mim sem Ele. Ele nos amou primeiro. Ele é riquíssimo em amor. E esse amor tem alcançado as nossas vidas. Eu lembro, queridos, que eu passei 12 anos orando para que o meu marido convertesse. E o meu marido tem uma carinha de manso, mas ele não era manso para o evangelho. Muitas vezes ele era amigo do pastor, mas ele não era amigo do evangelho. E ele precisou passar por situações bem difíceis, na qual ele veio pela dor, mas veio, não importa, veio, né?
Então, queridos, eu creio no poder de Deus, na morte de Jesus, quando Ele assume a minha forma humana, Ele assume a sua forma humana, Ele vai para o Calvário, Ele morre por mim e por você. Eu creio no que Ele fez, no que Ele faz e no que Ele pode fazer em favor da igreja, em favor das nossas vidas, da nossa família. Ele trabalha por mim, por você. Ele trabalha ao ponto, Deus, Ele trabalha ao ponto. Ele nos amou tanto, Ele é riquíssimo em amor, que Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso, o seu unigênito Jesus Cristo, para entregar em favor de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, por amor a nós, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Queridos, Ele trabalha por nós. Estávamos mortos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Perdão, querido, deixa eu molhar aqui a garganta. Cantei tanto ontem no culto das mulheres que a garganta sentiu um pouco, né? Queridos, Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele trabalha por nós. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Quem já morreu com Cristo aqui? Quem já morreu com Cristo aqui? Eu já morri com Cristo. E eu já ressuscitei com Cristo. Você sabe para quê? Eu estou falando agora a nível espiritual. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo para assentar nos lugares celestiais. E eu creio que espiritualmente, pela fé, eu já estou assentada nos lugares celestiais. Aleluia. E o propósito de tudo isso, por que Jesus fez tudo isso? Por que Deus nos amou tanto a ponto de fazer tudo isso? O propósito é mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. E a verdade sublime de tudo isso, queridos. O apóstolo Paulo diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu entendo que tudo é dele. Tudo é dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Terceira verdade. Deus trabalha em nós. Efésios 2, de 9 a 10. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu não sou salvo por causa das obras. Eu sou salvo para as boas obras. As obras não são a causa da minha salvação. As obras são o resultado da minha salvação. Queridos, nada que viéssemos a fazer somaria para a nossa salvação. Nada, absolutamente nada. Somente o sangue inocente de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário nos dá essa certeza desta salvação. E nós fomos salvos para fazer o bem, para viver uma vida que agrada ao coração do nosso Deus. E essas boas obras, queridos, ela é muito abrangente. Essas boas obras precisam começar dentro da nossa casa. Nós precisamos viver como se nós tivéssemos um pedacinho do céu. Eu preciso viver bem com a minha família. Eu preciso respeitar o meu marido. Eu preciso me submeter, e não é fácil para mim me submeter ao meu marido. É difícil, pastor, porque de vez em quando eu me pego respondendo, né? E aí eu digo, Senhor, me perdoa, né? Então, queridos, é uma guerra. Eu preciso praticar as boas obras dentro da minha casa, porque aquele que não cuida bem da sua família, como cuidará bem da igreja do Senhor?
É forte, meu amado, mas é necessário nós ouvirmos essas verdades. E Paulo, ele fala para os crentes que estavam bem na fé. Ele agradece por esses crentes. Olha, não esqueçam. E também para aqueles que ainda não haviam tido uma experiência, não haviam feito uma aliança com Jesus Cristo. Então, queridos, nós fomos salvos. Não fomos salvos por causa das obras. As obras são o resultado da minha salvação. Sem Jesus eu poderia dar até minha casa praticando bem, eu poderia tirar a roupa do meu corpo e dar. Isso não soma para a salvação. Jesus, ele é o caminho, ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Mas é lógico que agora salvo, eu preciso praticar as boas obras, dar o meu melhor em todas as áreas. Oh, aleluia. Queridos, eu não pratico as boas obras para ser salvo, eu pratico as boas obras porque sou salvo. Sou feitura de Deus e eu preciso me parecer com Cristo. Eu preciso andar nas pegadas de Cristo. Eu não estou te falando de vida perfeita, mas eu estou te falando daquilo que é possível. A cada dia, reconhecendo, Senhor, eu estava condenada, eu estava morta, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o meu destino, mas o Senhor, por me amar tanto, o Senhor deu o seu Filho para pagar um preço por mim, um preço que inimaginável. E hoje eu estou aqui com esperança de vida eterna, de um dia estar com o Senhor. Deus me ajuda, me despreenda das coisas materiais. Eu não estou dizendo com isso que você não possa ser próspero. A prosperidade faz parte das promessas de Deus para a nossa vida, mas eu estou te falando do apego. Você vê que na lista das obras da carne está o avarento. O avarento, ele dá tchau assim, né? Todo mundo, se for fazer uma coleta, o avarento pede de todo mundo, mas ele não abre o bolso dele para dar. E o generoso não, ele diz assim, vamos fazer algo, mas eu sou o primeiro, está aqui a minha contribuição. Queridos, é assim que devemos proceder. Eu lembro não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Deus me coloca em algumas situações, muitas vezes difíceis. Eu havia pedido uma cinta da Limpoflex, é rapidinho isso que eu quero compartilhar com você, para que você entenda a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado dele para conosco. Eu havia pedido uma cinta, e essa cinta é daquelas que atraca aqui, né, para proteger a coluna, e custava R$980. Aí eu falei pro vendedor, eu disse, eu posso pagar de 2 vezes? Porque eu não vou ter todo esse dinheiro no momento. Sim. Eu disse, olha, eu vou te dar R$500 e depois eu te dou o resto. Tá bom. De repente, um irmão do meu distrito liga. Pastora Sandra, eu estou aqui no hospital. A minha filha está muito doente, eu tenho uma receita para comprar. E era de noite, isso era noite. Não dava nem para me correr com o pastor Daniel dessa vez que pedi. E eu estou na pedra. Aí eu ouvi, quase que eu dizia, eu também estou. Né? Aí tinha R$500 porque eu estava esperando essa cinta chegar. Aí eu disse, estou indo aí com você. Peguei meu carro, peguei o dinheirinho, queridos, preocupada. E agora, Senhor, é tudo que eu tenho. Cheguei lá, falei com o irmão, disse, está aqui, irmão. Os remédios eram caros, né? Aí voltei. No outro dia a cinta chegou. O irmão disse, chegou sua cinta. Digo, é mesmo? Tá bom. Eu vou levar lá na igreja para você. Eu estava aqui de manhã e o irmão chegou com a cinta, né? E eu toda desconfiada, porque eu já não tinha entrada para dar. Aí começamos a conversar sobre lutas, sobre irmãos, né?
E ele começou a testemunhar, olha, eu fiz isso assim, tinha um irmão que passava por uma necessidade e eu tive que socorrer, Sandra, isso é tão bom quando a gente pode fazer isso, né? Eu digo, Aí conversou, e eu lá, não falava nada da cinta, né? Aí ele olhou para mim e disse, eu vou te dar essa cinta de presente. Aí eu disse, eu vou te dar essa cinta de presente, tu não vai me pagar nada. Aí eu disse, eu vou chorar. E comecei a chorar mesmo, sabe? E eu digo, ele vai pensar que eu estou doida. Queridos, mas eu chorava de alegria, de ver o cuidado de Deus nas mínimas coisas. E assim Deus faz comigo e com você. É tão forte quando o Senhor, Ele diz na sua palavra, que ainda que o ventre que te gerou venha te esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Deus conhece as suas necessidades, Ele morreu por ti. Ele ressuscitou por ti. Ele está sentado à direita de Deus Pai por ti. E Ele cuida de você. Nas mínimas coisas. Fique atento, porque Deus está abençoando muito. Deus tem me abençoado muito. Deus tem aberto portas. Queridos, Deus tem feito coisas que só Ele para fazer. É esse Deus, querido. Então, as boas obras, elas acontecem conosco. Nós fomos salvos para isso. Né? E a quarta verdade que eu quero compartilhar com você é que Deus trabalha através de nós. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, mas Ele também trabalha através de nós. Quantos aqui já sentiram vontade de chutar o balde, de deixar, a coisa está feia, eu vou parar, vou dar um tempo, né? E quando tudo estiver mais organizado na minha vida, eu vou continuar. Eu vou fazer aquilo que eu sei que Deus me salvou para fazer. Queridos, não se enganem. As lutas não se acabam. Muito pelo contrário. Você vence hoje e amanhã vai ter outra para você vencer. Mas você sabe o bom de tudo isso? É que você não está sozinho. Não cantamos um hino aqui? Que Ele guerreia por nós, que ainda que venhamos imaginar que estamos cercados, Ele luta por nós. É Ele, é Jesus. Quem vier contra nós vai peitar em Jesus. É assim que a Bíblia diz. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos lutas, mas permanecemos. As circunstâncias não determinam aquilo que devemos fazer na nossa vida. Ouvimos ontem, só precisamos ter o equilíbrio. E o equilíbrio é aquilo que vai mexer com o nosso emocional. Muitas vezes nós estamos irritados, muitas vezes nós estamos impacientes. Mas cuidado, queridos, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, ele ruge que nem leão, e ele busca a quem possa tragar. Como você não está lá fora adulterando, como você não está se drogando, como você não está bebendo, fazendo outras coisas, matando, roubando, ele vai tentar aqui dentro, sabe, no nosso emocional. Ele lança pensamentos de que você não pode, de que você não é capaz, de que Deus não te ama. É mentira do diabo. Ninguém me ama tanto quanto Deus. E quando eu me sinto amada, queridos, eu me lanço nos braços do meu Pai e digo: Senhor, a coisa está feia, Pai. A coisa está preta, mas eu sei que o Senhor luta por mim. Pai, essa luta não vai me vencer, porque maior é o Senhor. E eu acredito, queridos, que quando Deus ele decide agir, esses versículos fazem parte das minhas orações diárias. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. E o inimigo, ele vem por um caminho e por 7 ele fugirá da vossa presença, porque existe um Deus no controle que está acima de principados, de potestade. Ele está acima das hortes espirituais do mal neste mundo tenebroso. E ele nos guia, ele é conosco. A Bíblia diz que ele é conosco. Quando ele disse para Josué:
Josué estava lá, meu Deus, eu não dou conta. É muito grande o que o Senhor tem para mim. E está lá cabisbaixo. E ele diz, ei, eu não te mandei ser forte, corajoso. Eu sou contigo. Sabe, te levanta desta prostração e confia que o Deus de Josué está no comando, o Deus de Davi está no comando, o Deus de Josafá está no comando. A luta está grande e Josafá ele sente medo, mas ele diz, Senhor, não há força em mim para combater com esse exército tão bem preparado, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E não deu outra, ele venceu a guerra. E assim é conosco. Senhor, essa luta está me matando, mas eu resisto a essa morte. Eu declaro vida de Deus, eu declaro vida, e o Senhor vai me fortalecer, e eu vou atravessar, e eu vou caminhar, e eu vou prosseguir em triunfo e vitória. Queridos, essa é a vida do cristão nessa terra. Não baixe a sua cabeça para o que o diabo possa estar falando a respeito da sua vida profissional, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, a respeito dos teus filhos, a respeito do teu cônjuge. Deus tem promessas. E o que foi que ele disse lá no passado? O que foi que Josué falou? O povo havia se afastado, porque a apostasia estava grande naquele tempo. E ele, com muita autoridade, ele diz, olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vocês podem seguir o caminho que quiserem. Eu, porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E lá no Novo Testamento, quando Paulo e Silas estão encarcerados, louvando a Deus, que vem aquele terremoto, que arrebenta a porta daquelas cadeias, quebra as algemas. O carcereiro que havia maltratado Paulo, ele chega e diz assim, o que eu posso fazer para ter esse teu Deus? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa palavra, queridos, é para a nossa família, é para os nossos filhos. Nossos filhos são herança. Não desista de orar e declarar todos os dias que os nossos filhos são herança do Senhor. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando você pratica as boas obras, não é para se exaltar, mas é como forma de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus trabalha através de nós, de várias maneiras, mas a principal é através do evangelismo. Paulo pregou o evangelho por 3 anos, na cidade de Éfeso, onde imperava o ocultismo e a feitiçaria. E ele desbancou. Foi Paulo? Não, mas pelo poder do evangelho, a qual ele entendeu que ele havia sido salvo para salvar a outros. Somos salvos por Cristo, querido, para salvar a outros para Cristo. Amém? Então, queridos, essas são as boas obras que começam na nossa casa. E as 4 verdades: o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e através de nós. Que os nossos pés possamos receber aquela palavra, oh, conformosos, os pés dos que anunciam as boas novas. Coloque-se de pé. Oh, aleluia, bendito, bendito é o nome do Senhor. E eu creio, queridos, que na situação em que o mundo está caminhando, a igreja precisa se levantar. Nós precisamos mais e mais buscarmos a nossa vizinhança. Você tem uma ferramenta poderosa em suas mãos, chamado Célula Life Group. Então, queridos, que os nossos pés sejam conformosos por causa do Evangelho. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu quero encerrar orando com você, mas antes disso tem uma canção que eu gosto. Coloque aí, meu amado. Ela não é muito nova, mas ela é atual. Eu quero estar junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Sim, Senhor. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, aleluia, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As nossas vidas são tuas, Senhor. Nós temos um dono. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me renderes a adorar. Homens, tudo que há em mim, quero te ofertar. Sim, Senhor. Cante ao Senhor como forma de adoração nesta manhã. Sim, meu Deus, tudo que fazemos para o Senhor é pouco, Pai. Diante do teu imenso e incomparável sacrifício. Tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, Senhor, com toda a intensidade da minha vida, Por Pai. isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, somente a ti, Jesus. Adoramos, Senhor, somente a ti. Adoramos somente a ti, Pai. O nosso culto é a ti, Pai. Ao Deus verdadeiro, único, Salvador. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero fazer um convite nesta manhã. Há alguém em nosso meio que ainda não fez uma aliança com Cristo e que sente a necessidade nesta manhã de fazer uma aliança entregando sua vida para Jesus, ou alguém que se afastou e que sente o desejo de reconciliar. Você é livre para vir aqui.
Se você sente essa necessidade, eu estou te esperando. E a música vai estar tocando. Oh, aleluia. Aleluia. Lembre-se que o homem sem Cristo, ele é dominado pela carne, pelo mundo e por Satanás. Quem não tem Jesus na sua vida, ele não é dono da sua vida. Ele é apenas escravo de alguém que não pagou um preço por você. De alguém que invade a tua vida. Te louvarei, sim, Senhor. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. As mulheres declaram. Perto quero estar, mais juntinho de ti, Jesus. Sim, papai. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mais ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei. Aleluia, Senhor, Jesus. declara-nos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, Pai. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós o adoramos, Pai, e nós cultuamos. Oh, aleluia, Pai. Conceda uma semana de vitória aos meus irmãos. Que todo o trabalho de suas mãos prospere. Ó Pai querido, que a entrada e a saída deles seja guardada pelo Senhor. Abençoa grandiosamente suas famílias, ó Pai, o seu trabalho, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você agora e sempre. Muito, muito obrigado, papai. Você pode aplaudir se você quiser. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Perto quero estar. I get the feeling that you don't really want to talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for.
And you can tell me you're fine, I don't mind. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more and do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I'll say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. Say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. There's a battle within you, raging like a war of the ages.